Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tome seu assento, que o Espírito Santo fale conosco. A primeira vez que eu ouvi o pastor, e citei ele aqui ontem, e boa parte da conversa que tivemos com o pastor José Elias e o Maurício, alguns minutos após o culto, citei muito este pregador. A primeira vez que eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes pregar pessoalmente, em uma reunião ministerial do ministério a qual pertenço, o Ministério de Madureira, em Goiânia, Campo Pelo do Vico, isso em 2015, o pastor Hernandes Dias Lopes tomou por base o primeiro texto que eu tomei por base aqui nesta manhã. E eu me recordo muito bem que naquela tarde de sábado, um primeiro sábado do mês, onde acontece corriqueiramente todas as nossas reuniões ministeriais, o pastor Hernandes Dias Lopes leu esse primeiro texto com a voz embargada, e ao final da leitura ele disse: é impossível não fazer a leitura desse texto sem esboçar alguma emoção, porque as palavras de Atos capítulo 20, versículos 17 a seguir, são as últimas palavras de Paulo para pessoas com quem ele conviveu por longos 3 anos. Um vínculo se criou, usando aqui exemplo, pedindo a sua permissão. Eu achei lindo ontem à noite, um irmão até brincou comigo, dizendo: pastor, não fique enciumado, Maurício é querido assim mesmo. Maurício passou 6 meses entre vós e deu para perceber o quanto que ele é amado. E eu tenho dito para ele, dizendo: Maurício, é impossível não gostar de você, porque de fato Maurício tem esta bênção de ser bem quisto por todos. Agora imagine se Paulo passasse conosco alguns meses como Maurício passou com vocês. Paulo, apesar de difícil, segundo Pedro, apesar de sanguíneo e colérico, segundo alguns estudiosos, e algumas das suas cartas deixa transparecer isso, era uma pessoa que as pessoas gostavam de estar com ele. Era uma pessoa que as pessoas amavam de estar com Paulo, porque Paulo, apesar de tudo isso que citei, sanguíneo, colérico, ele era afável. Eu penso que ele e Maurício, só para a gente descontrair um pouco, se daria muito bem. Algumas características de Paulo, segundo alguns estudiosos, dizem que Paulo ele era pequeno, o bispo Carlos. Daí o nome dele grego, Paulo, que significa pequeno, né? A gente até por muito tempo ensinou, tem até um hino da harpa cristã, o hino 198 da Flor Gloriosa, que diz: e transformado de Saulo foi em Paulo. E na verdade não teve transformação nenhuma. Saulo é o seu nome hebraico, em homenagem ao primeiro rei de Israel, da tribo de onde ele se originara, a tribo de Benjamim, ou seja, uma homenagem a Saul. E Paulo era o seu nome romano ou grego, que quer dizer pequeno. Então Paulo ele era pequeno, ele era manco, ele tinha problema de desvio na visão. Alguns dizem que um problema de catarata, e aí alguns estudiosos querem até atribuir que o espinho de carne provavelmente fosse isso, mas há pelo menos 2 conjecturas para que o que fosse aquele espinho na carne que ontem a gente conversava, Itamar, à tarde aqui. Mas uma característica comum de Paulo com Maurício: Paulo era calvo. Paulo era careca. Descontração à parte, o apóstolo Paulo está se despedindo agora dos irmãos da região de Mileto e de Éfeso. Estava indo cumprir agora o ministério que ele sabia para qual foi vocacionado, conforme Atos capítulo 9, versículos 11 a 15, quando Deus falou ao profeta Ananias, o próprio Jesus Cristo, obviamente, para que Ananias fosse até a rua chamada direita, na casa de um irmão Judas em Damasco. Nada a ver com Judas Iscariotes, que já havia se suicidado, e nem a ver também com Judas, irmão do Senhor, que escreveu uma das epístolas universais ou gerais, mas um Judas que morava em Damasco, onde Paulo estava hospedado, aguardando alguém para lhe trazer uma orientação de Deus.
É verdade que inicialmente Ananias, quando ouve de Jesus que o homem que Deus estava escolhendo para levar o evangelho aos gentios era Saulo ou Paulo, Ananias então vai se opor, vai se colocar contrário e vai dizer: Senhor, com todo respeito, se eu fosse o Senhor eu não mexia com esse camarada. E começa a contar alguns defeitos de Paulo para Jesus. Imagine uma pessoa fofocando de outra para Jesus, mais ou menos a cena: se eu fosse o Senhor eu não mexia com ele, ele é assassino de crente. É verdade que Paulo nunca matou ninguém, é verdade que ele estava presente na comissão que mataram Estevão, mas Paulo particularmente nunca levantou a pedra para desferir golpe contra alguém. Ele está aí para matar os crentes de Damasco, inclusive eu estou na lista dele. Se eu fosse o Senhor eu não mexia com ele. E a resposta de Jesus é enfática e enigmática: olha, Ananias, ele pode ser tudo isso para você, ele pode não prestar, ele pode ser assassino, ele pode ser perseguidor de crente, mas para mim ele é vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. E isto aqui é extraordinário, porque a escolha de Deus, ela é incondicional. E eu acho isso interessante, porque se Deus fosse nos escolher, e como dizia o saudoso consultor teológico da CPAD, Antônio Gilberto da Silva, o doutor Antônio Gilberto costumava dizer que se Deus fosse nos escolher, e se nós fôssemos alguma moeda, ele dizia, nem para troco ele serviria. Imagine que Deus só escolhe quem a maioria não escolhe, Deus só patrocina quem a maioria não patrocina. Perceba que Hollywood, perceba que os grandes treinadores de clubes extraordinários do mundo europeu só procura contratar os melhores. Jesus não, você pega logo pela sua comitiva. Há um livro sensacional que deve ser cabeceira de um bom leitor, que é Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. É um livro sensacional, onde ele vai traçar o traço dos 12 discípulos psicologicamente. E Tim LaHaye vai dizer o seguinte: que de todos os discípulos só um salvava-se. E acredite, não era João, o apóstolo do amor, que na verdade só virou amoroso após o Pentecoste, porque antes da transformação do Pentecoste, ele foi pregar em Samaria, mas um companheiro parece que não receberam muito bem. Ele volta irado de Samaria e pede a Jesus permissão que ele orasse e Deus mandasse fogo do céu, e não era fogo do Espírito, foi o mesmo fogo que Elias determinou que caísse sobre os soldados de Acabe e dizimasse toda a Samaria. Esse é o profeta, o apóstolo do amor, Filhinhos, ele queria destruir, torrar toda uma cidade, porque não o receberam conforme ele imaginava ser recebido. E não era Pedro, não era nenhum outro apóstolo. O único discípulo que servia, segundo alguns especialistas, era Judas. Pasme, era o mais preparado dentre eles, em todos os aspectos, e foi quem o traiu. Então você percebe que a comitiva de Jesus, ela era composta por uma comitiva seleta. Quem escolheria Pedro? Quem escolheria Tomé, o primeiro ateu confesso na comitiva de Jesus? Quem escolheria Natanael? Vai percebendo aí. Aí Paulo, este mesmo Paulo, vai escrever aos Coríntios dizendo: ele escolheu as coisas que não são, para confundir as que são. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas desprezíveis para confundir aquelas que acham ser alguma coisa, para que nenhuma carne se glorie diante dele, porque toda a honra, toda a glória é exclusivamente dele. A minha e a sua escolha é para um único propósito, é para que Deus seja glorificado. E ele nos escolheu, apesar de tudo. E ele escolhe a Paulo. E Paulo, agora ciente da sua missão, ele está se preparando agora para ir a Jerusalém e consequentemente ser conduzido a Roma. E nesse primeiro texto, trazendo uma mensagem mais de cunho pastoral, uma mensagem específica aqui para líderes, para obreiros, eu quero falar em primeiro lugar sobre este primeiro texto, sobre os 7 compromissos que Paulo ressalta que um obreiro deve ter. 7 compromissos de um líder cristão. E a exemplo de ontem, eu peço que você acompanhe de forma expositiva comigo, Paulo falando desses 7 compromissos no próprio texto sagrado. No versículo de número 19, Paulo vai falar do primeiro compromisso que um líder cristão, que um obreiro, que um vocacionado, que um chamado deve ter. Qual é este primeiro compromisso, irmão Tiago? O primeiro compromisso que um líder, que um obreiro, que um chamado escolhido deve ter é com Deus. Perceba no versículo 19 que Paulo vai dizer: servindo ao Senhor com toda a humildade.
Paulo está identificando que o primeiro compromisso de um líder, que o primeiro compromisso de um obreiro, que o primeiro compromisso de um vocacionado é com o Deus que o chamou. Aí eu gosto de uma frase, de William Barclay, que vai dizer: o primeiro compromisso do obreiro, o primeiro compromisso do líder, o primeiro compromisso do chamado não é com a obra de Deus, mas é com o Deus da obra. O primeiro compromisso de um líder, de um obreiro, de chamado, não é com a obra de Deus, mas é com o Deus da obra. Hernandes Dias Lopes, e eu cito muito ele, já vai me perdoando, por favor, pelo tanto de ênfase, Alisson, que eu dou a Hernandes Dias Lopes. Ele fala algo sensacional: antes de Deus trabalhar através de nós, primeiro Ele trabalha em nós. Antes de Deus nos usar, primeiro Ele limpa, Ele trata, Ele cura, Ele faz algumas obras em nós, para depois estarmos aptos para sermos usados. É assim com Moisés, é assim com Isaías, é assim com Davi, é assim com Elias, é assim com Paulo, e poderíamos citar outros personagens e até contemporâneos da história da igreja. Antes de Deus trabalhar através de nós, primeiro Ele trabalha em nós. Antes de Deus nos usar, primeiro Ele nos trata. Antes de Deus fazer algo através de nós, primeiro Ele realiza a sua obra em nós. Foi assim com tantos outros personagens da história, que antes de saírem pregando, antes de saírem executando a sua missão, primeiro tiveram de ter um relacionamento e uma experiência com Deus. E é imprescindível que alguém faça a obra de Deus sem que tenha um relacionamento com Deus, Bispo Carlos. É imprescindível, é impossível que alguém, Maurício, faça algo para Deus sem que antes tenha um contato direto com esse Deus. A minha oração esta manhã é que os líderes e obreiros que estão aqui, aqueles que são vocacionados por Deus, que Deus os escolheu como nós temos a certeza, conforme o próprio texto que referenda esta conexão, frutificai-os, que foi escolhido, que foi nomeado para dar fruto. Que você tenha essa ciência, que você é a escolha opcional de Deus, e que Deus te usará poderosamente, mas antes que Ele te use, Ele vai tratar com você, Ele vai tratar de você, Ele vai tirar algumas coisas em você, para que você de fato seja um vaso de honra, e a excelência e a glória seja desse Deus que te chamou. O relacionamento com Deus precede o trabalho para Deus. O primeiro chamado para um vocacionado não é fazer, é ser, Itamar. Eu vou repetir isso. O primeiro chamado para um líder, para um vocacionado, para um obreiro, não é fazer, é ser. Antes de você fazer, você precisa ser. Eu gosto quando o doutor Lucas, o único escritor não judeu da Bíblia Sagrada, grego, médico, vai escrever os seus 2 tratados a um amigo, em especial um romano recém-convertido ao evangelho, por nome de Teófilo. O seu nome já por si só é extraordinário, porque é a junção de 2 palavras gregas, Theos e Philos, ou seja, Deus e amigo. Logo Teófilo significa amigo de Deus, e Lucas vai escrever 2 tratados para ele. O primeiro, o evangelho de Jesus Cristo, que traz o seu nome, e depois Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer: Teófilo, estou escrevendo o 2º tratado, a exemplo como o primeiro escrevi para você, para falar não apenas das coisas que Jesus fez, mas que também Jesus ensinou. Permita-me aqui falar um pouco assim em caráter teológico e científico, mas aplicando de forma simples logo em seguida. Existem 2 palavras nas cartas de Paulo, principalmente, que me encantam, principalmente, pastora Solange, na Epístola aos Romanos. E as 2 palavrinhas, elas são gêmeas, eu costumo dizer: ortodoxia e ortopraxia. Se você puder guardar essas 2 palavrinhas que eu estou dizendo aqui esta manhã, vai ser sensacional. Ortodoxia e ortopraxia. O que é isso, pastor? Ortodoxia, a lei oral, o ensino oral, o ensino escrito, os ritos, as regras, os paradigmas, os preceitos, os conceitos. E a ortopraxia, a prática deste ensino oral. Perceba que na vida cristã, perceba que todos os fundamentos da doutrina cristã, estas 2 palavrinhas andam juntas. O ensino e a prática, eles não dissociam um
do outro. Por isso que Paulo, com muita propriedade, disse que a melhor pregação é a carta vivida, ou seja, as palavras, elas não sobrepujam as nossas atitudes. Eu gosto até de uma frase sensacional de um pensador desconhecido: palavras convencem, mas exemplo arrasta. Perceba que a maior pregação é o exemplo, é a conduta, é a moral. Nós veremos isso logo em seguida, quando Paulo vai falar da maneira que ele se portou nesses 3 anos. Perceba que a ortodoxia e a ortopraxia andam juntos. É impossível, é verdade que acontece isso com muita frequência, e nós conversávamos sobre isso. O discurso não está em consonância com a prática, pastor José Elias. Infelizmente, o discurso, Maurício, é bonito, a pregação é homilética, hermenêutica e exegeticamente, bispo Carlos, bem elaborada, mas a prática não acompanha a pregação. E não é fazendo aqui nenhuma crítica, pontuando A ou B, mas é fazendo ponderações acerca desse tema. Nós estamos carentes de referenciais, nós estamos carentes de homens como Eliseu, como Elias, por exemplo. Eu me recordo que a primeira vez que Elias foi chamado homem de Deus foi depois de muitos dias que ele permaneceu hospedado na casa de uma viúva de uma cidade pacata chamada Sarepta, que ficava ao leste de Jerusalém. E aí a mulher vai dizer: agora eu vejo que você verdadeiramente é um homem de Deus. Eliseu, do mesmo modo, da mesma forma, todos os dias Eliseu trilhava um caminho, indo e voltando, todos os dias. Um dia, uma mulher rica chama o seu marido da cidade de Sunem, conhecida como a Sunamita, e diz: meu bem, eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Eu fico me perguntando, o que é que leva a Sunamita a taxar, a credenciar Eliseu como homem de Deus, se nunca trocaram uma palavra, se nunca tiveram um momento de verbalização simples? A conduta, a postura, a forma de se portar credenciava Eliseu como um homem de Deus. Jesus, pregando o seu maior sermão, o Sermão do Monte, conhecido como a constituinte do reino, ele disse: assim também sejam vós, resplandeçam a vossa luz diante de Deus e também diante dos homens, porque vocês são sal da terra e luz do mundo. Nos preocupemos com este compromisso, com esta prédica, com este ensino do nosso apóstolo Paulo. O primeiro relacionamento do líder, o primeiro compromisso do vocacionado é com Deus. A sua caminhada deve ser uma caminhada ilibada, como bem disse com propriedade esta noite o pastor José Elias. Não somos perfeitos, não, muito pelo contrário, somos cheios de defeito. Ontem à tarde o Itamar me ensinou algo extraordinário, e eu tenho um hábito igual o meu pastor dirigente, pastor Sandro, e na hora que você falou assim, Itamar, sobre este ponto, eu disse: isto dá uma mensagem. Ele falou algo extraordinário: ninguém é perfeito. Aliás, é até bom que algumas pessoas de fato manifestem o seu defeito, porque aí percebemos a carência da dependência e graça de Deus, porque justamente é andando com Jesus que nós vamos alcançando este processo de perfeição. Como disse Salomão em Provérbios 4, versículo 23, salvo engano, quando ele vai dizer que a luz dos justos é como a luz que vai brilhando dia após dia até se tornar dia perfeito. O processo é um processo de caminhada no nosso dia a dia para alcançarmos de fato a estatura de varão perfeito, como Paulo escreveu a carta aos Efésios. O segundo compromisso de um líder, eu preciso correr porque preciso também linkar com o segundo texto. O segundo compromisso de um líder está, minha querida, hoje não é o Henrique que está ali auxiliando, minha querida, por gentileza, está nos versículos 18 e 28. Vejamos o versículo 18 primeiramente. Qual é este segundo compromisso do obreiro, do líder? Paulo vai dizer: e logo que chegaram junto dele, disse: vós bem sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Segura aí, tá, minha querida? Daqui a pouco a gente vai para o verso 28. Aqui está o segundo compromisso do obreiro, do líder, do vocacionado, que Paulo está dizendo: consigo mesmo.
O segundo compromisso de um obreiro, consigo mesmo. O obreiro precisa cuidar de si mesmo, antes de cuidar dos seus liderados. O pastor, o obreiro, o vocacionado, precisa cuidar de si mesmo, antes de cuidar do rebanho de Deus. Nos recordemos da palavra desse mesmo apóstolo, quando ele, escrevendo a sua carta pastoral a um dos seus filhos na fé, ele disse: como é, Alisson, que alguém pode governar a casa de Deus, se não governa bem a sua própria casa? Paulo esteve sempre preocupado com este segundo compromisso. Existem pessoas que estão cansadas na obra e da obra de Deus. Por quê? Porque antes de cuidar dos outros, não cuida de si próprio. E aqui Paulo está nos ensinando um princípio: antes de cuidar dos outros, cuidemos de nós primeiro. Antes de confrontar os outros, confrontemos a nós primeiro. Porque uma vez que um líder tem compromisso consigo próprio, ele consegue ter compromisso com o seu, com o seu povo, com o seu liderado, com aqueles que estão à sua volta. Fica esta observação para os líderes: quer ter uma liderança de sucesso, quer ter um ministério profícuo, tenha este compromisso consigo próprio. E como é que você tem esse compromisso consigo próprio? Observando todo o conselho de Deus. Como é que um vocacionado, um líder, cuida de si mesmo? Fazendo aquilo que o seu mestre lhe ensinou e lhe direcionou para que fizesse. Como é que um líder consegue cuidar de si mesmo? Tendo uma vida devocional. John Piper escreveu uma pastoral há alguns anos atrás, extraordinária, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Ele disse que, infelizmente, Bispo Carlos, a geração do século 21 é a geração que menos tem devocional, ou seja, menos se preocupa com a sua vida espiritual. É por isso que, infelizmente, nós temos visto em alguns lugares resultados, como já dizia Leona de Ravenhill em seu livro Porque Tardo Pleno Avivamento. E Spurgeon chegou até a dizer certa feita, e Leona de parafraseou. Spurgeon disse: eu prefiro um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. John Wesley disse certa feita sobre isso: pregador, ponha seu sermão no fogo, ou ponha fogo no seu sermão. O líder precisa ter esta sensibilidade. Antes de cuidarmos dos outros, antes de alimentarmos os outros, a gente precisa alimentar a si próprio. A gente precisa se preocupar com a nossa espiritualidade. A gente precisa se preocupar com o nosso relacionamento e intimidade com Deus. Aí vamos para o versículo 28, minha amada. Paulo falando ali: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo fala de si no versículo 18 e agora está recomendando aos bispos, aos presbíteros, aos pastores, que eles tenham também esta mesma preocupação. Terceiro compromisso de um líder, terceiro compromisso de um obreiro, os versículos 20 a 27, aí eu não vou pedir que a senhora coloque porque vai ficar extenso, mas nestes 7 versículos, Paulo vai falar do terceiro compromisso que um líder, que um obreiro, que um vocacionado deve ter: com a palavra de Deus. Todo obreiro deve ter o compromisso com a palavra de Deus. Perceba que Paulo vai dizer que ele, em todo este tempo, anunciou todo o conselho de Deus. A palavra de Deus deve ser a base. A palavra de Deus deve ser o norte. A palavra de Deus, de fato, ela deve ser a prática de regra e fé de um obreiro, de um líder, de um vocacionado, de um cristão. É a palavra de Deus que nos guia. Ela é a única regra que nos dá condições necessárias para cumprirmos a tarefa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos incumbiu. E este compromisso com a palavra, Paulo deixa bem claro: o pregador não fala aquilo que ele acha. A propósito, eu acho de uma prepotência, de uma arrogância, quando um pregador cai na besteira de dizer: a Bíblia não diz, mas eu digo. Ciro Sanches Zibordi, hoje consultor teológico da CPAD, ocupando a lacuna deixada pelo doutor Antônio Gilberto, ele escreveu alguns livros norteando obreiros, e um deles é sensacional: o que a Bíblia não diz e os pregadores dizem. O pregador não deve falar daquilo que ele acha. O pregador, ele tem que falar aquilo que a palavra de Deus quer que ele fale.
O meu compromisso aqui nestes 2 dias convosco não é trazer o que eu penso, não é tentar encantá-los com a minha oratória, com o meu suposto conhecimento que é paupérrimo, comparado a homens como o pastor Zé Elias, Itamar, Bispo Carlos e tantos outros obreiros desta igreja. Mas o meu compromisso é anunciar a palavra de Deus na sua totalidade, com a sua essência, com a maior transparência possível. E o pregador, e o obreiro, e o líder, e o vocacionado que entende isso, ele não fica preocupado em agradar ou desagradar, ele fica preocupado em anunciar todo o conselho de Deus. Ele fica preocupado em falar a mensagem que emana das Escrituras. Foram as recomendações que Paulo deu a Timóteo e também a Tito. Pregue em tempo e fora de tempo, pregues apenas a palavra. Precisamos ter compromisso com a palavra. Precisamos anunciar a palavra. Precisamos verbalizar a palavra. Precisamos pregar a palavra. Afinal de contas, não é porque sou pregador. Pastor José Elias exerceu esse ministério também por algum tempo. Não é porque somos pregadores que somos defensores. Mas na verdade, a palavra de Deus é o único meio por onde Deus promove o avivamento. A palavra é o agente que promove o avivamento. Percebemos isso no decorrer da história, principalmente no reinado de Josias, onde a palavra estava perdida, curiosamente, dentro do templo. Alguém vai limpar o templo, vai fazer uma faxina e acha o livro da lei escondido, guardado debaixo do altar. Quando leem as palavras para Josias, Josias cai em pranto, replica isso o povo e acontece o maior avivamento naqueles dias. Em Ezequiel 37, o milagre da restauração, da visão do vale de ossos secos, não foi um anjo que promoveu a restauração. Não foi nenhum movimento extraordinário. A palavra de Deus foi clara para Ezequiel. Ezequiel, profetiza, fale a palavra, declare a palavra. Aí Ezequiel, naquele vale de ossos secos, naquele cemitério incontáveis de ossos áreos, Ezequiel vai dizer: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E diz o texto que enquanto Ezequiel proferia a palavra, os ossos começaram a se mover. Houve um rebuliço no vale, seguido de um barulho, e os ossos que estavam desorganizados, separados, começaram a juntar osso ao seu osso. É a palavra de Deus que reorganiza. É a palavra de Deus que restaura. É a palavra de Deus que traz avivamento. É a palavra de Deus que de fato tem o poder suficiente para fazer e tocar em áreas inimagináveis da nossa existência. Hebreus 4:12 diz que ela é penetrante como espada de 2 gumes, e ela consegue ir aonde o bisturi médico não vai. Ela vai até a alma e o espírito e faz divisão do mesmo. O quarto compromisso que um líder deve ter está no versículo 24, minha irmã, por gentileza. É o compromisso com o ministério. É o compromisso com o seu chamado. É o compromisso com a sua vocação. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O quarto compromisso de um líder, de um obreiro, de um vocacionado, é com o seu chamado. E deixa-me falar uma verdade que estava entalada até ontem, mas conversamos tanto sobre esse assunto que foi um alívio. Ministério não é profissão, ministério é vocação. Chamado não é emprego. Chamado é ter a certeza que fomos eleitos e escolhidos por Deus para um propósito extraordinário. Quando nós entendemos o que é o chamado, o que é o ministério, o que é a vocação, a gente chega a esta conclusão de Paulo: em nada tenho a minha vida por preciosa, porque o que mais de fato é relevante, o que mais me importa é cumprir o chamado para o qual fui escolhido e separado. Paulo não estava no ministério buscando vantagens pessoais. Paulo não estava em busca de segurança, de lucro financeiro ou de qualquer outra motivação que não fosse anunciar o evangelho da graça de Deus. O Senhor que chama
O Senhor que capacita, o Senhor que separa, o Senhor que reveste, o Senhor que dá poder para exercer o ministério, é o Senhor que se responsabiliza de cuidar dos seus. O obreiro precisa ter este senso da vocação, precisa ter a certeza que o chamado não é terreno, o chamado é divino. Deixa eu testificar aqui e atestar isso aqui uma vez mais. Você foi chamado e escolhido por Deus. Quem te escolheu foi Deus. Você foi eleição divina. Se Deus te elegeu, se Deus te escolheu, se Deus te separou, se Deus te capacitou, Ele está dizendo: pode ir, porque eu te darei os recursos necessários para que você cumpra a minha missão. Foi Ele mesmo quem disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Lucas 10:19. Foi Ele quem disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todos estes sinais. Marcos 16, versos 15, 16 a 17. Foi Ele quem disse: todo o poder me foi dado do céu e na terra. Mateus 28:19. Ele estava dizendo: os recursos do céu e os recursos da terra estão disponíveis àqueles que eu chamei. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida da sua casa é Deus. Quem cuida das suas necessidades é Deus. Eu gosto de um pensamento de um historiador francês, quando ele disse: quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus se atenta para os nossos cuidados e necessidades. É por isso que quando Jesus está concluindo o sermão da montanha, Ele vai dizer: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava dizendo: quem cuida da sua vida sou eu, quem te provê sou eu, quem é a tua provisão sou eu. O quinto compromisso de um obreiro, de um vocacionado, de um líder. Versículos 28, minha amada, mais uma vez a 32. É o compromisso com a igreja. É o compromisso com a igreja. Olha o que Paulo diz: olhais por vós e por todo o rebanho. Aí vamos para o verso 29, minha querida, por favor. Olha a preocupação de Paulo. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Olha o que ele vai dizer consequentemente no versículo 30. E eis que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Vamos parar aqui, minha querida, muito obrigado. Paulo está atentando para dois inimigos da igreja: os que vêm de fora, externos, e os que se levantam entre nós, Bispo Carlos, internos. Nós recebemos ataques de fora e recebemos ataques internos. Aí Paulo está dizendo: tenha compromisso com a igreja de Deus. Aí é curioso destacar, e ontem o pastor José Elias estava me contando um pouquinho da história, da nomenclatura, do nome deste ministério, como Deus deu ao fundador desse ministério. Aí nós lembramos das palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18, depois que ele faz um censo, né? Jesus está fazendo uma pesquisa, está fazendo uma espécie de IBGE judaico. Olha, o que é que os homens pensam de mim? Aí os discípulos respondem: estão dizendo que tu és Elias, estão dizendo que tu és Jeremias, estão dizendo que tu és um dos profetas. Ele vai cercar o censo e vai perguntar: e vocês, o que dizem ao meu respeito? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus nesta hora se levanta e diz: Pedro, quem te revelou isto não foi a carne e nem o sangue, mas foi o próprio Espírito, foi o meu Pai. Aí Jesus vai olhar para si, e aqui nós quebramos a teologia católica, porque eles defendem que Jesus olhou para Pedro, irmão Getúlio, e disse: Pedro, tu és esta pedra. Não, até porque o nome Pedro em grego é Petros, que significa pequenos fragmentos de pedra. Quando Jesus está dizendo assim: eis que edificarei a minha igreja sobre esta pedra, ele está usando a palavra grega Petra, que significa rocha. Ele está dizendo: esta rocha sou eu sou a base, eu sou o alicerce, eu sou o fundamento, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda que ataques ferreios venham contra a igreja de Deus, há uma palavra de Jesus de promessa: a minha igreja jamais será destruída, a minha igreja jamais será vencida. Agora precisamos entender, como obreiros, como vocacionados e como chamados, que nós devemos ter compromisso com a igreja de Deus. Isso aqui é extraordinário, irmão Getúlio. A igreja não é do homem, a igreja é de Deus.
A igreja não pertence a um sistema humano, a igreja pertence a um sistema divino. Como é salutar, como é glorioso, como é extraordinário fazer parte da igreja. Irmãos, dentre tantos orgulhos que eu poderia ter na vida, um dos meus maiores orgulhos é fazer parte da igreja de Cristo, é fazer parte do corpo de Cristo, é fazer parte da noiva de Cristo. Eu disse esses dias no seminário onde nós estamos com a função de reitor, alguns jogadores quando se aposentam, eles mandam, Maurício, fazer uma caixa, um monumento, Alisson, e coloca uma bola dentro deste monumento e coloca uma mensagem singela, Itamar, dizendo: tudo que ganhei devo a ela. Pelé fez isso, outros atletas que pararam Getúlio fizeram isso. E eu costumo dizer que se eu fosse copiar essa metodologia, pastora Solange, de um jogador de futebol, eu mandaria fazer um quadro específico e colocaria dentro deste quadro, Maurício, a minha primeira Bíblia, que aos 12 anos de idade tive a oportunidade de comprar, depois de juntar algumas moedas, vendendo, algumas coisas na época, que era latinha, que era ferro, que era cobre, e comprei a minha primeira Bíblia, Itamar, que tenho até hoje, a Bíblia de Estudo Plenitude. Eu colocaria ela no quadro, irmão Getúlio, e diria: tudo que sou, tudo que tenho e tudo que conquistei, eu devo a ela, eu devo à Bíblia, eu devo à palavra de Deus, porque ela me faz ser quem eu sou, ela me faz ter o que eu tenho. O sexto compromisso que Paulo vai falar, por favor, minha querida, versículos 33 a 35. Eu estava preocupado com o horário, misericórdia, Senhor. Eu preciso ir para o segundo texto. Versículos 33 a 35. Paulo vai dizer: de ninguém cobiçai prata, nem ouro e nem vestuário. Sim, vós mesmos sabeis como me era necessário a mim, para que eu sobrevivesse aos que estavam comigo, e estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Qual é o sexto compromisso que Paulo está enfatizando que um vocacionado, que um obreiro, que um chamado deve se preocupar em ter? Compromisso com o dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta retórica aqui, gente. Quem aqui, eu estou tentando achar essa resposta já há alguns anos. Quem aqui, deixa eu ver se eu acho uma pessoa aqui na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo em Tangará da Serra. Quem aqui não gosta de dinheiro? Deixa eu ver a primeira pessoa que não gosta de dinheiro. Levante a mão, alguém. Todo mundo aqui gosta de dinheiro? E a irmã, rapidinho ali, inteligente. Águia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dinheiro é bom. Dinheiro é bênção. Ah, pastor, mas Paulo, perceba o que Paulo disse escrevendo para Timóteo: a raiz de todos os males é o amor excessivo, é o apego ao dinheiro. Ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele está dizendo que o amor é excessivo. E é curioso que em nenhum lugar da Bíblia os escritores vão colocar qualquer divindade no patamar de Deus, mas o único objeto que a Bíblia vai tratar como alguém que compete com Deus, Maurício, é o dinheiro. Ou servir a Deus ou a Mamon. O dinheiro. É por isso que existem muitas passagens em que Jesus ressalta sobre o rico ter dificuldade de entrar no reino dos céus. Paulo está dizendo aqui agora: o dinheiro é um campo escorregadio, a qual muitos obreiros têm caído. O dinheiro é uma bênção, que fique isto claro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo dá um exemplo de que se alguém tem compromisso com Deus e com a sua obra, ele deve saber lidar muito bem com essa questão de dinheiro. Ontem à tarde, conversando ali atrás com o irmão Itamar, com o pastor Elias, com o Maurício, com o irmão Getúlio, nós falávamos um pouco sobre isso e falávamos sobre o erro gravíssimo de Geazi. Perceba que Eliseu foi sucessor de Elias, consequentemente Geazi deveria ser o sucessor de Eliseu. Mas lembremos que algo deixa a história de Geazi, Alisson, marcada. Naamã chega em Israel, depois de orientado por uma missionária anônima que trabalhava na sua casa, uma judia deportada para a Síria.
que vê Naamã como de fato ele era, porque Naamã se apresentava, como um grande déspota, um grande soldado, um grande chefe de um grande exército, mas dentro de casa, quando ele tirava as suas indumentárias, se via de fato o seu estado precário, a sua lepra. Aí a empregada dele chega para a sua e diz: olha, se o meu senhor conhecesse o profeta lá em Israel, ele trataria da situação e seria curado na hora. A notícia chega a Naamã vai de forma equivocada até Israel, pensou que a bênção estava no palácio, mas a bênção estava na casa de Eliseu, uma casa paupérrima. Eliseu nem o recebe, dá uma ordem para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele fica irado, pensa em voltar para Damasco, para a Síria, e de repente alguém diz: não, ele só te pediu que você desse 7 mergulhos. Não é nada, gente. Qual é o rio aqui do Mato Grosso? É o rio Garças? Qual é o rio aqui da região? Me ajudem aqui. Passa algum rio próximo, Alisson? Rio Sibituba. Então, nós estamos falando do rio Sibituba ou do rio Araguaia, lá no estado de Goiás. Nós estamos falando do rio Jordão, que na sua enchente era pior que o rio Tietê, que eu posso falar com propriedade porque sou do estado de São Paulo e sou da capital. Naamã disse: não, há rios melhores da Síria, há rios melhores em Damasco. Eu não vou entrar nesse rio podre. E alguém o convence, ele dá 7 mergulhos, ele sai de lá com a pele como de criança. Aí ele volta para agradecer a Eliseu, o famoso secretismo religioso. Ele queria pagar pelo milagre. Eliseu diz: guarda o teu ouro, os teus presentes para ti. Eu não preciso disso, isto é graça, isto é dom de Deus. Geazi, sem Eliseu perceber, Maurício, vai atrás de Naamã, Itamar, e diz: Naamã, Eliseu voltou da sua decisão, ele pediu para mim vir buscar os presentes. Sabe o que acontece com Geazi? Assim que ele pega os presentes, que ele volta para casa, Deus havia revelado a Eliseu que já não estava enxergando muito bem, e diz: Geazi, a lepra que estava em Naamã vai te acometer. Quando nós trocamos a unção de Deus, quando nós trocamos a experiência com Deus, quando nós trocamos o relacionamento com Deus, estamos fadados a alcançar aquilo de mais precário que pode vir a macular a nossa vida. Por isso o conselho de Deus esta manhã para os liderados, para os vocacionados, para os obreiros, para os líderes é: não se venda, não troque a sua integridade, não se venda por um prato de lentilhas. Mantenha-se fiel para que você ouça do seu Senhor: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e no muito te colocarei. E o último conselho de Paulo para a liderança, e eu não sei, meu pastor Itamar, se eu posso continuar um pouco mais, já falei um tanto que consideravelmente. Paulo, minha querida, por gentileza, coloca os versículos 36 e 38. Paulo vai falar do seu último compromisso, ou do último compromisso de um obreiro, e esse para mim, como os demais, também é de grande relevância. Olha o que ele vai dizer: e havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Olha os versículos 37 e 38, que propositalmente eu não fiz questão de ler no início. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Verso 38, e entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, que não veriam mais o seu rosto, o acompanharam até o navio. O 7º compromisso de um obreiro, de um vocacionado, de um líder, com a afetividade. O que significa, pastor Tiago? O obreiro tem que amar o seu povo. O líder, Alisson, tem que amar os seus liderados. O vocacionado tem que amar aqueles que estão à sua volta. Jesus é o maior exemplo disso. Paulo é um outro exemplo. Quando eu vejo Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu estou aqui na prisão de Nero, aguardando o meu martírio, mas estou me lembrando das lágrimas que nós chorávamos juntos, e não vejo a hora de te ver para me alegrar novamente. Eu não entendo o obreiro que não ama o povo, eu não entendo o vocacionado que não ama o povo, eu não entendo o líder que não ama o liderado. Paulo desfrutava dessa afetividade. Alguém disse certa feita para mim: não, pastor, esse negócio de afetividade não tem, amigo é só Jesus. Aí eu disse para essa pessoa, pastor José Elias, então eu te recomendo uma leitura em Romanos 16. Paulo vai citar uma lista de 32 nomes de amigos, e tem um casal em especial. Deixa eu fazer uma pergunta retórica aqui, antes de falar sobre este casal especial que o pai fazer menção. Quem aqui, pelo menos, tem um amigo de verdade? Quem aqui tem pelo menos um amigo de verdade? Maravilha. Agora eu vou te apertar.
Vamos ver se o teu amigo passa no crivo de Paulo. Paulo vai dizer o seguinte: abraça-me por mim, cumprimentem por mim, saúdem por mim a Priscila e Áquila, que arriscaram as suas cabeças pela minha vida. Aí eu pergunto: esse seu amigo arriscaria a cabeça dele por você? Olha o nível. Josué Gonçalves, dando ensino para casal, usando esse texto, perguntou: sua esposa arriscaria a cabeça dela por você? Olha o nível de afetividade que este apóstolo tinha com os seus liderados. As pessoas não queriam que Paulo fosse embora. E o obreiro tem que ter este compromisso. Ele tem que amar o povo, ele tem que ser afetuoso, ele tem que ser afetivo, ele tem que desfrutar da koinonia, da comunhão. E depois que Paulo fala desses 7 compromissos, e aqui eu quero convidar você para a gente ir para o segundo texto, para a gente linkar e concluir esta mensagem. Paulo vai dar conselhos, Itamar, pastor Carlos, aos obreiros e vocacionados. Conselhos de um homem que já estava na casa de quase 65 anos de idade. Falar da segunda carta de Timóteo para mim paira-me uma grande emoção, Maurício, porque nos últimos anos eu tenho tido a graça de Deus, Itamar, de me especializar nas cartas paulinas, porque é uma das matérias teológicas que eu ensino no nosso seminário. E a última carta de Paulo a Timóteo, ela é extraordinária porque é a última obra pessoal de Paulo. Apesar de estar na escala das cartas pastorais, na ordem que elas foram escritas, 1 Timóteo, depois a Tito e por fim 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo é a menos pastoral que ele escreve. É uma carta pessoal, é uma carta paternal. Ele começa se apresentando a Timóteo como seu pai na fé e o chama de filho. Paulo vai dar recomendações ao jovem Timóteo, que se nós pegarmos esta recomendação para nós teremos um ministério profícuo e de êxito. Mas permita-me contextualizar com vocês rapidamente as circunstâncias em que Paulo escreveu esta carta. O ano era o ano 64 depois de Cristo. O mês era o mês de junho. O dia, precisamente, pastora Solange, era o dia 17 de junho. Uma data que marcou muito a história desta nova era, deste mundo contemporâneo. O que é que aconteceu, Maurício, em 17 de junho do ano 64 depois de Cristo? Roma foi incendiada. Durante 7 dias, Roma ficou alastrada pelas chamas que incendiaram a portentosa cidade do mundo antigo. Roma possuía 14 bairros. Roma possuía 14 distritos. Curiosamente, pastora Solange, dos 14 distritos de Roma, 10 foram totalmente destruídos pelas chamas daquele incêndio. 4, Itamar, 4 bairros, Henrique, não foram atingidos por uma fagulha de fogo sequer. Curiosamente, os 4 bairros que não foram atingidos pelas chamas do incêndio de Roma eram habitados. Sabe por quem? Por cristãos. A gente dá glória a Deus aqui, Maurício, mas foi o álibi perfeito para Nero, que segundo historiadores como Teotônio e Tácito e também Suetônio, disseram que provavelmente o causador daquele incêndio foi Nero, porque queria adquirir algumas terras. O Senado barrou. Então quando ele provou aquele incêndio, as terras desvalorizam e ele acaba depois de adquirir essa terra a preço de banana. Diz a história que Nero estava no seu palácio, no jardim suspense, com uma lira, uma espécie de harpa, assistindo o fogaréu em Roma e se gloriando, se vangloriando, amando a cena que estava vendo. Porém, quando ele descobriu que 4 bairros não foram destruídos, que eram habitados por cristãos, ele disse: os cristãos foram os causadores deste incêndio. E quem eram os 2 principais líderes do cristianismo nesta época? Paulo e Pedro, ambos presos por Nero e também executados por Nero. Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de ser crucificado, pastor Carlos, como seu Senhor. E Paulo decapitado, tendo a sua cabeça arrancada do seu corpo. É desta prisão
aguardando o seu martírio, que aconteceria em 2 anos, que Paulo vai escrever a última obra para o seu filho na fé, lhe trazendo recomendações extraordinárias, dentre elas o motivando. E eu preciso fazer este adendo aqui, porque é extraordinário. Paulo, na primeira carta, vai dizer: Timóteo, não desprezes o dom de Deus que há em ti. Parece que Timóteo não dá muita importância, relevância para o conselho de Paulo. Alguns anos se passam e Paulo da prisão vai escrever: Timóteo, lembra que eu te recomendei que era para você valorizar, guardar, fazer a manutenção correta do que está em você? Pois bem, você não fez essa manutenção. Agora estou escrevendo pela segunda vez, para que você despertes o dom de Deus que há em ti. Estudiosos, historiadores, inclusive Flávio José vai dizer que provavelmente Timóteo era pastor em Éfeso, e eles estavam tanto que abatido, destruído pela sua terridade, por algumas limitações próprias que ele tinha. Timóteo era tímido, Timóteo tinha alguns problemas de saúde, dentre eles problemas estomacais e outra série de coisas, e Timóteo estava passando por uma crise espiritual. E lá da prisão romana, Paulo vai dizer: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em você, coloque fogo novamente neste dom, reacenda a chama que um dia se apagou, ponha ela novamente para ser incandescente, melhor dizendo. E Timóteo, então, ouve a palavra do seu líder, do seu mentor. E agora Paulo vai escrever 7 conselhos para este seu filho na fé. E aqui eu quero concluir. Do capítulo 4, dos versículos 1 a 5, olha o que Paulo vai dizer: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou escrevendo para você na presença de Deus e com a presença de Deus. Paulo está usando uma linguagem militar, dizendo: assim como militar fica de prontidão, sob um juramento, diante do seu líder, diante do seu chefe, diante do seu mentor, assim estou eu diante de Deus, na presença e com a presença de Deus. E o primeiro conselho de Paulo é para Timóteo: Timóteo, não abra mão da presença de Deus no seu ministério. Como louvei a Deus aqui esta manhã, quando o pastor José Elias disse: a atmosfera está mudando e a presença de Deus é real. E ele fez menção a um dos pontos que eu vou fazer aqui agora sobre Moisés: não abra mão da presença de Deus. Nada substitui a presença de Deus em nossas vidas. Nada substitui a santa presença de Deus em nosso ministério. Muito pelo contrário, já canta e diz alguém: a presença de Deus é quem faz a diferença, pastora Solange. A presença de Deus é que de fato legitima o chamado que Deus tem em nossas vidas. Eu li uma frase sensacional a caminho de Tangará da Serra, lendo um livro. Uma pessoa sem a presença de Deus é como Israel sem a arca de Deus. A arca representava a presença de Deus, ou seja, Israel sem a arca é um povo sem glória. Crente sem a presença de Deus é um crente sem a chama do Espírito Santo. Mas nesta manhã, o que legitima a nossa chamada, o que legitima o nosso ministério é a presença de Deus. Você é portador da presença de Deus, você carrega a presença de Deus. Moisés sabia desta importância, Davi sabia desta importância. Quando Natã o repreende após o pecado com Batseba, Davi vai escrever o seu salmo mais íntimo, o Salmo 51, onde ele vai expor todas as suas mazelas, a sua natureza pecaminosa, a sua depravação. Nas alturas dos versos 10 a 11 ele vai dizer: cria em mim, Deus, um coração puro, coloque em mim um espírito reto, purifica os meus pecados. E ele faz a oração extraordinária. Penso que ele está parafraseando Caim: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo, porque a tua presença é mais importante do que qualquer coisa que eu tenha nesta vida. Minha amada, caminhemos um pouco mais. Versículo 2, Paulo vai dar um segundo conselho para Timóteo. Ele vai dizer: pregues a palavra. Muito parecido com um dos compromissos de Itamalá, de Atos 20, ele vai dizer: Timóteo, não substitua a pregação da palavra de Deus por nada. Não substitua a pregação do Evangelho por nada. Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo,
com lágrimas nos olhos, com temor e com tremor, eu quero fazer um pedido a todos vocês aqui: não substituam a pregação da palavra de Deus. Eu louvei a Deus quando o pastor, o bispo Carlos veio aqui à frente pedindo, falando que estava pedindo uma confirmação de Deus sobre um sermão que estava preparando para pregar no domingo. Aí veio o Itamar e postou um esboço no grupo da família. Gente, isso que é extraordinário. Obreiro fala da palavra, pregador fala da palavra, vocacionado fala da palavra. Púlpito não é lugar para historinha, púlpito não é lugar para fábula, púlpito não é lugar para fazer humor, stand-up, como virou moda em alguns lugares. Não, púlpito é ainda para anunciar todo o conselho de Deus, é para falar da palavra de Deus, é para pregar a palavra de Deus. Amada, corremos um pouquinho mais, porque esses conselhos aqui eu quero concluir logo, para devolver a palavra ao nosso pastor José Elias. Versículo de número 3, Paulo vai alertar Timóteo, dizendo: Timóteo, virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos ou as suas próprias concupiscências. Paulo está dizendo: Timóteo, não se corrompa com o sistema. E ele havia escrito isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por favor, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não se permita seguir o secularismo, o relativismo e todo este pragmatismo que estamos vivendo nos dias atuais. Continue se mantendo fiel, continue se mantendo leal, continue se mantendo íntegro, continue se mantendo santo. A palavra de Deus foi clara na noite de ontem: se você quer frutificar, permaneça em Cristo, mantenha-se fiel, vale a pena ser fiel. Permita-me parafrasear: 3 jovens estão literalmente com uma faca nos seus respectivos pescoços. Aí de repente eles estão lá de pé. Nabucodonosor vê a cena, parece que estava de bom humor naquele dia, pastor José Elias. Aí disse: ô Misael, ou Ananias, ou Azarias, mais conhecidos como linguagem dos caldeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, venham aqui. Hoje eu estou de bom humor, eu dormi bem, eu não tive insônia. Eu vou dar mais uma oportunidade a vocês. Eu vou permitir que novamente toque os instrumentos, e quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, por favor, só se ajoelhem, só isso. Um deles toma a palavra e diz: fica tu sabendo, ó rei, que o nosso Deus é poderoso para nos livrar das tuas mãos e da tua fornalha. Mas se Ele não nos livrar, não tem problema, nós não nos prostraremos diante da tua estátua, porque escolhemos ser fiéis. Mantenha-se fiel. Paulo vai dar outros conselhos para Timóteo, mas eu termino com o último conselho, por favor, amada. Verso de número 5, onde ele vai dar 3 conselhos finais, só neste versículo 5. Ele vai dizer: Timóteo, mas tu seja sóbrio. A palavra sóbrio aí traduz a ideia de equilibrado. Está dizendo: seja equilibrado em tudo. Aí Paulo vai dizer, bispo Carlos, para Timóteo: sofra as aflições. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Tire lições das provações, tire lições da crise. Aí ele vai dar um último conselho: cumpra o teu ministério, ou seja, termine melhor do que o que você começou. E quem está dando esse conselho, Maurício, podia falar, porque logo em seguida, só para a gente contextualizar, minha irmã, coloca o versículo 7. Por que ele diz para Timóteo: termina como você iniciou? Olha o que ele vai dizer: Timóteo, o teu pai na fé combateu o bom combate, acabou a carreira, raso, e guardei a fé. Aí lá na prisão de Nero, enquanto alguns diziam: ele está esperando a morte, ele está aguardando o martírio, olha o que ele vai dizer, versículo 8, minha amada. Olha o que o velho apóstolo vai dizer: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas a todos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não somente a mim, mas a todos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que amam a sua vinda. Obreiros e obreiras do Senhor, vocacionados e vocacionadas do Senhor, chamados e chamadas do Senhor, terminem bem. Terminem bem. De nada valerá corrermos a carreira cristã, infelizmente pararmos no meio do caminho, ou macularmos este chamado glorioso, este episcopado excelente, como Paulo diz. Mantenha-se fiel. A minha oração nesta manhã é que se cumpra na tua vida a palavra que Deus liberou para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor nos dê graça, e que nós possamos chegar naquele dia, e como ele disse para o próprio João, e nós possamos entrar na cidade pelas portas. Eu quero convidar vocês, por gentileza, a estarmos de pé. Oh glória, oh glória, oh glória. Ajuda-nos, Senhor. Maurício, eu tenho orado. Tamar, eu tenho chorado. Eu tenho 4 filhos adolescentes. As mais velhas, as gêmeas, estão caminhando para a juventude já. Completarão 18 anos tão breve. E eu tenho perguntado, Maurício, que nível espiritual meus filhos herdarão? Ontem à tarde nós conversávamos um pouco sobre isso. Também à noite complementamos esta conversa. Eu tive a oportunidade de pegar uma espiritualidade da igreja, pastora Solange, ainda que possa dizer que em um bom nível. Ontem o Itamar nos mostrou um vídeo que aconteceu lá na sua igreja, em uma escola bíblica de férias. Jesus batizando crianças com o Espírito Santo. Eu me recordo que manhãs como essa que estamos aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, eram manhãs em que Jesus batizava com o Espírito Santo assim, ó, tranquilamente. Profecia, renovação. Aí Paulo alertou Timóteo: chegará um momento de apostasia, de frieza, onde as pessoas não desejarão mais o Espírito Santo. E eu tenho me preocupado, pastor José Elias, porque a apostasia tem tomado conta da nossa igreja no geral, onde as pessoas estão substituindo a presença de Deus por outras coisas, por entretenimento. Aqui, graças a Deus, não percebi, não tem isso, mas lá na Grande Goiânia especialmente, estão pintando igreja de preto, estão fazendo um monte de parafernália para ver se atrai o povo, quando na verdade, Alisson, o que atrai o povo é a presença de Deus. O que atrai o povo é a manifestação da glória de Deus, é a palavra de Deus. Oremos nesta manhã para que o Espírito Santo permaneça conosco e não vá embora da nossa nação, como foi embora da Europa e de outros países quando estudamos os avivamentos da história. Gostaria que você neste momento curvasse a sua fronte, com o espírito quebrantado, com o coração contrito, orasse comigo nesta hora. Oh Deus, aqui estão homens e mulheres fiéis, homens e mulheres que poderíamos dizer as mesmas palavras que Obadias disse para Elias, e consequentemente o Senhor reprisou lá na caverna, quando Elias pensou que estava sozinho. Ainda existem 7.000 que não se dobraram. Os remanescentes estão aqui na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã, ó Deus. Nós não abrimos mão da tua presença. A tua presença é quem faz a diferença. Não permita-nos ser um mensageiro sem mensagem, um profeta sem profecia, um adorador sem adoração. A oração ainda é a mesma oração que o missionário Simonton fez aqui, Senhor, no século XIX.
Faz de novo, faz de novo. A minha oração é a mesma de Jeremias, quando olha para o contexto de Jerusalém sendo levada para a Babilônia. Renova os nossos dias como dantes, ó Deus. A oração que eu faço nesta manhã é a mesma de Abacuque: ouvir a tua palavra e temer, aviva a tua obra, ó Senhor. Arabachandaragas, Uramanagai, Arabaras, Aragai. O Senhor tem liberdade nesta casa, como já percebemos. O Senhor tem liberdade para batizar com o teu Espírito Santo, para renovar, para distribuir dons. O Senhor tem liberdade, a casa é tua. Somos templo do teu Espírito Santo, ó Deus. Urialai asturibicandarai anagasuriaracandarabá. Uramaya labachanda rabacanda rabadagas yanagai. Que o mesmo fogo que Moisés se deparou na sarça, que a mesma experiência do templo que Isaías teve, que o mesmo contato com a presença que Davi teve na busca, no transcurso da arca de Abinadab para Jerusalém, de Criate Jearim para a cidade de Deus. Que nesta manhã nós também possamos ter uma experiência contigo. Toca-nos, ó Deus. Renova-nos, Senhor. Onde houver um irmão que já é batizado com o Espírito Santo, renova ele, e ele fala em línguas neste momento, como sinal de edificação a si próprio. Se porventura entre nós ainda há alguém que não foi batizado, mas está sentindo esta graça, está desejoso, batiza ele em nome de Jesus. Porque em Atos capítulo 2 versículos 1 a 4, isso está assegurado, que quando o teu Espírito se manifestou, repousaram sobre ele línguas como de fogo, e eles começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falar. Arabachanda, arabacanda, arabadagai.